Porque uma característica principal do nosso Deus é que Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele só entra na sua vida, você só sente a presença dele se você se permitir. Inúmeras vezes, desde criança, eu fui a muitos cultos com a minha mãe, e depois como jovem, depois como adulto, mas eu não conseguia sentir a presença de Deus como as pessoas sentiam. Até que no momento da minha vida em que eu estava muito quebrantado, como o missionário falou, que ele cresce e nós diminuamos. E às vezes a vida proporciona coisas para que nós diminuamos. Porque quando a gente não diminui por vontade própria, a força da vida faz com que nós diminuemos. Por quê? Porque nós não conseguimos lutar contra Deus e a sua vontade. Se você está aqui essa noite, saiba que o Senhor te escolheu desde o ventre da sua mãe. E não há quem possa lutar contra Deus e vencer. Ou nós nos rendemos a Ele para que sintamos essa presença. E Ele só está fazendo isso por amor à nossa alma. Porque nós nem sabemos o que será do nosso amanhã, do nosso futuro. Então, às vezes, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que a natureza do homem é tão difícil que nós resistimos a Deus e Ele só quer nos amar. Olha que complexo, né? Então, quando nós nos entregamos para Ele, a gente prova dessa água, nós somos saciados. E Ele diz que aquele que bebe dessa água, que prova desse pão, nunca mais tem sede e nem fome. Então, se você está aqui, se entregue ao Senhor, não resista mais, entregue o teu coração, que Ele vai falar do teu coração. Amém? Eu queria agora, irmãos, convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Esther. É um livro do Antigo Testamento que ele tem poucos capítulos e ele não fala a palavra de Deus. Ele não fala coisas sobre o Espírito de Deus. Ele é um livro de muita profundidade, porque você vai ver Deus no comportamento de cada uma dessas pessoas, de cada um que teve o contato com o Senhor. O capítulo é o 5. E nós vamos meditar juntos. Livro de Esther, capítulo 5. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Esther, capítulo 5. Amém? Vamos meditar juntos então. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Então ele estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Versículo 3. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, vem o rei e Ramã. Hoje é o banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Ramã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Ramã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do meu reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me petição de cumprir o meu desejo, vir o rei com Ramã ao banquete que ele hei de preparar amanhã. Então farei segundo o rei me concede. Então saiu Ramã naquele dia, alegre de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele. Então ele se encheu de furor contra Mordecai. Ramã, porém, se conteve e foi para casa. E mandou vir os seus amigos e Azeres, sua mulher, com touros,
Ramã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Ramã, a própria rainha Ester, a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto não vi o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã diz ao rei que nela enforque Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Ramã, que mandou levantar a forca. Capítulo 6. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido? Responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Ramã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram, Ramã está no pátio, rei. Disse o rei que entrasse. Entrou Ramã, e o rei lhe disse, que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramã disse consigo mesmo, de quem se agrada o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei, quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos do mais nobre príncipe do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Ramã, apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Ramã tomou as vestes do cavalo, vestiu Mordecai, e levou a cavalo pela praça da cidade e apregou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei, porém Ramã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Amém? Somente é glorioso. Amém. Meus irmãos, essa leitura é uma leitura longa, e como eu disse, esse livro é o livro de Ester. Por alguns momentos na história da humanidade, os judeus eles foram colocados como holocausto. Ou seja, o povo escolhido de Deus, se você pegar o Velho Testamento e começar a meditar na palavra de Deus, você vai ver que o povo judeu é um povo escolhido de Deus, que Deus deu uma descendência para Abraão e deu uma promessa para este povo. E nós que somos os gentios, aqueles que são considerados pelos judeus bárbaros, ateus, que não conhecem o Deus de Israel, nós alcançamos essa graça de sermos favorecidos pelo Deus Jeová, o Criador, através de Jesus Cristo, através daquele que um dia Ele ordenou que fosse até a terra, no mundo dos viventes, entregasse o seu corpo por sacrifício e o seu sangue fosse derramado, para que fizesse uma aliança comigo, contigo, com a nossa família, com aqueles que virão, com aqueles que passaram. Então nós somos favorecidos pela graça de Deus, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como único, eterno e suficiente Salvador da nossa alma. Então agora, todas as promessas que estão aqui nesse livro, a Bíblia Sagrada, elas vão recaindo sobre a sua vida quando você começa a dar os passos para Jesus. Então a Bíblia diz que o Senhor reconciliou o homem a Deus através de Jesus Cristo. Então não há salvação fora dele, não há como você ser abençoado, não há como quebrar todas as maldições da nossa vida se não for através de Jesus.
Por isso naquela porta está escrito Jesus, porque Ele é o nome que está acima de todo nome. Agora, é muito complexo quando nós pregamos a Jesus e esse efeito, essa vida, ela não corresponde à nossa vida. Se nós olharmos a humanidade e perguntarmos quem crê em Jesus e fizermos um censo, vocês vão ver que a maioria do Brasil, dos países do mundo cristão, eles creem em Jesus. Só que o nosso Jesus, ele disse o seguinte: o crer, a palavra de Deus diz, aquele que crê no meu nome e for batizado será salvo. Mas a palavra crer, quando você vai meditando na palavra, ela não é simplesmente acreditar que tudo isso é possível. Na verdade, é se posicionar. Ele diz: aquele que me ama será amado do meu Pai. Aquele que crê em mim, esse receberá o meu Espírito Santo. Então entenda que o Espírito Santo, irmãos, ele é uma promessa que veio do céu para que no nosso coração ele pudesse habitar. Então, se você for meditar na palavra de Deus, você vai observar que não é para todo mundo. Evangelho de João, capítulo 1, ele diz o seguinte: eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram. Mas a todo aquele que nele crê, eu dei-lhes o poder de serem chamados, classificados como filhos de Deus. Isso é muito pesado, porque quando você começa a raciocinar, você vai ver que nem todos são filhos. Nós fomos criados por Deus, somos criaturas de Deus. Para nós passarmos da classificação de criatura para filhos, nós temos que obedecer a Deus como um pai. E obedecer a Deus como um pai é só para aquele que crê em Deus. E quem crê, vive a palavra de Deus. E se nós estamos aqui hoje, é porque nós estamos tendo a oportunidade de nos tornarmos cada vez mais filhos de Deus. Amém. O mundo lá fora, ele não está preocupado em obedecer a Deus. Os prazeres e desejos dos homens, eles vão diretamente na contramão de tudo aquilo que Deus tem proposto para a minha e para a sua vida. A palavra de Deus diz que nós já nascemos pecadores e Ele veio nessa terra para tirar o pecado do mundo. Então agora, quando eu creio na palavra, eu começo a lutar contra o meu pecado. Entenda isso, irmãos. Nós acordamos todos os dias da nossa vida como pecadores, mas a escolha de dormir como um pecador, de se arrepender dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas decisões erradas. A Bíblia diz que no nosso interior, irmãos, existe uma guerra de reinos e sempre o pecado e o mal vai tentar nos dominar. A palavra de Deus diz que Deus formou Caim e Abel, os dois foram criados pelo mesmo Pai, foram disciplinados a adorar o mesmo Deus. Mas certa feita, quando um estava ascendendo mais que o outro, essa natureza maligna humana desejou tirar a vida do outro, só para poder substituir e ficar no lugar dele. E quem disse para mim e para você que essa natureza humana mudou? É a mesma natureza. Todas as vezes que você vai crescendo na vida, que você vai conquistando, você vai ser atacado por aqueles que querem estar no seu lugar, irmãos. Todas as vezes que você conquista alguma coisa nessa terra por divina bênção, as pessoas não sabem o quanto você lutou por aquilo, o quanto você se esforça, o quanto você se renuncia, mas elas vão querer estar sentadas no seu lugar. Essa natureza é a mesma, mas aquele que luta contra o pecado, aquele que verdadeiramente crê em Jesus, ele não permite que esses sentimentos permeiem o seu coração, a sua mente. Eles não permitem que o pecado faça nele morada e permaneça. Porque o sangue de Jesus, ele consegue nos lavar a cada dia. Aleluia. E se você está aqui essa noite, acredite, os sonhos de Deus, os planos de Deus na sua vida são muito maiores do que você possa imaginar. Mas para que isso se cumpra, é necessário que você decida dentro de você ser filho de Deus a cada dia. A vida não é fácil. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, muitas aflições. Mas sabe de uma coisa? Eu venci o mundo. Agora, eu venci para quê? Para um propósito.
para tornar vocês também vencedores. Mas isso não é uma graça que vem sem que haja um posicionamento meu. Essa graça não é simplesmente existente porque eu existo, não. Essa graça, ela recai sobre aquele que verdadeiramente crê, porque este não se permite ouvir outra voz que não seja a voz do Senhor Jesus. E a Bíblia agora, quando você pegar esses 66 livros aqui, você vai ver histórias de ascensão, de sucesso, de poder. Mas você também vai ver histórias tristes. Saul, primeiro rei de Israel, um homem criado com todas as farturas dessa terra. Seu pai tinha muitas posses. E ele foi ungido rei. O óleo foi derramado sobre a cabeça dele. Mas ele se perdeu no poder. E ele foi rejeitado por Deus e substituído por Davi, porque ele perseguiu o próprio homem, Davi, um general de guerra, um homem honesto. Ele passou a perseguir. Então ele deu a voz ao pecado, ele deu ouvido ao pecado, e ele viveu através do pecado. Ele sempre queria prevalecer sobre tudo e todos, e a razão dele tinha que estar em primeiro lugar, em detrimento da vontade de Deus. Por isso que não é o fato de eu ser um pastor, não é o fato de nós sabermos que Deus existe, não. É como nós nos posicionamos com a palavra de Deus, irmãos. Porque o pecado que permeia o coração dos homens, ele jamais vai desistir de você. Ele jamais, principalmente quando ele vê que você está lutando contra ele. As tentações, as seduções, todas as outras vozes desse mundo tentarão falar dentro de você. Mas é você que vai decidir a cada dia amar a esse Deus sobre todas as coisas. E ele disse na palavra: aquele que me ama, esse será amado do meu Pai. 1000 caem ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas a você eu não deixo ser atingido, porque eu vejo o teu coração e eu sei que você quer verdadeiramente a mim. E aqui num desses livros, o livro de Esther, essa mulher era uma judia, e o reino de Israel foi tomado pela Babilônia, e depois os persas venceram a Babilônia, e Israel ficou por 70 anos escravos de homens que nem sequer adoravam ao Deus de Israel, nem conheciam a palavra de Deus. E aí você vai se perguntar, mas como Deus permitiu isso? Porque a palavra de Deus, ela é clara, e ela é a mesma. Não é pelo fato de eu conhecer. Quando Israel começou a desobedecer, Deus permitiu que os inimigos dele próprio fossem governantes sobre Israel. E aí aqueles homens foram humilhados, todo o palácio, toda a cobertura de ouro, todos os utensílios do templo de Deus, foi tudo levado e colocado diante de deuses estranhos. E você vai se perguntar, por que Deus permitiu isso? Porque às vezes nós precisamos passar por dores para nós entendermos que aquela decisão não podia ser tomada. Nós precisamos ser apertados para que gere em nós esse quebrantamento que é necessário para que Deus faça morada dentro de nós. Mas o Deus de Israel, ele fala: eu sou misericordioso, ainda que o seu pecado seja como escarlata. Isaías capítulo 1, eu te purifico, eu te lavo com o meu sangue. Depende de como você se volta. Meus irmãos, o arrependimento de uma pessoa, ela conquista o coração de Deus. Agora, arrepender-se de quê? Quando nós estamos cheios de nós não enxergamos a possibilidade de estarmos errando com Deus. E isso é um fato concreto que a Bíblia conta. Quando Jesus ele foi crucificado, um dos homens exigia do Senhor: me tira daqui, tu é Deus. E aquele homem nunca se preocupou com Deus, mas ele queria o benefício de Deus naquele momento. E o outro não, esse gerou sinceridade, repreende um amigo e diz: nós estamos aqui porque os nossos atos nos trouxeram até aqui. Mas ele não, ele é santo.